Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos mais um estudo de hoje que se encontra em Juízes 6, do versículo 1 ao 20, onde fala-se da servidão sobre os medianitas. E Gedeão, um homem valoroso. Oh glória, aleluia. Louvado seja teu santo nome. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo e destruiu a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar nem a ele, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia, Deus. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Senhor. Aleluia. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Aleluia. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo,
tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo, que falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse eu: esperarei até que voltes. E entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-o até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e o bolo e o asmo e põe-nos sobre esta penha e veste o caldo. E assim o fez. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Deus está falando de um homem, né, que se prostrou diante de Deus, mais um, né, que Deus levantou para fazer algo por Israel, né? Aleluia. E essa frase de encorajamento de Gedeão recebeu do anjo do Senhor e marcou para sempre a vida dele, como também a nossa vida. Esse é o versículo mais famoso do livro de Juízes. Quase todos nós gostamos de usar essa frase: o Senhor é contigo. Varão valoroso, para encorajar as pessoas. Gedeão era um homem prudente, estrategista, pois ao malhar o trigo no lagar, ele confundia os inimigos medianitas que pilhavam os depósitos alimentícios de Israel. Gedeão era um homem humilde e não confiava na sua própria força. Gedeão tinha o coração disposto para adorar ao Senhor. Gedeão era um servo obediente. Gedeão era um homem revestido pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Lá em Juízes 6, do versículo 11, o anjo do Senhor se assentou e ficou observando a dedicação e a diligência de Gedeão no seu trabalho. Lá em 2 Crônicas 15, do versículo 7, o Senhor recompensa o esforço de cada um, dizendo: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as nossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Lá no Apocalipse 2:2, o texto afirma que o Senhor observa e conhece o nosso trabalho e a nossa dedicação. Aleluia, Jesus. Deus não é injusto para se esquecer de nossa obra e de nosso trabalho. Por meio da história de Gedeão, nós aprendemos que o Senhor valoriza e escolhe as pessoas que são dedicadas ao trabalho que fazem. E isso nos encoraja a permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é em vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, do versículo 58. Vamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta mensagem linda, né? Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha te guiar, que Ele venha quebrar todo o mal na tua vida, que o nosso soberano Deus venha nos fortalecer e nos dar vitória, essa vitória que tantos almejamos, né? Então, nosso soberano Deus venha te guiar, que venha te visitar neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.